A CEMIG mantém um programa de desconto na tarifa de energia elétrica para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenham alguém portador de doença ou deficiência. O repórter Washington Bonifácio tem as informações. Para nos dar mais informações sobre os descontos que a CEMIG está oferecendo para as pessoas portadoras de deficiência física, eu converso agora com o líder de negócios do leste de Minas, Claudemiro Dantas Cunha. Claudemiro, qual é o propósito desse projeto? Está beneficiando famílias carentes, né, que fazem parte do cadastro único do governo, dos programas sociais, cujas famílias essas que tenham em um dos seus membros, né, algum deficiente, seja ele físico, mental, visual, poderá então estar recebendo um benefício, um desconto na tarifa de energia elétrica. O que as pessoas devem fazer para ter direito a esses descontos? Precisará apresentar na CEMIG um relatório com o médico, né, relatório esse dado por um profissional do SUS, ou que ele seja validado pela Secretaria de Saúde do município, né? E nesse relatório ele precisa conter, né, o Código Internacional de Doenças, o CRM do médico, o registro do médico, né, no seu conselho. Está também falando quais os equipamentos, né, elétricos que demandam, né, para esse paciente, o tratamento desse paciente, o período que será utilizado, né, esse equipamento, mais o código dele na inscrição do Cadastro Único Social. E a quem os interessados devem procurar? Primeiramente poderá, já de posse desse relatório, dessas informações, procurar os nossos postos de atendimento e a agência da CEMIG e tendo alguma dúvida com relação à documentação, poderá procurar o nosso canal de atendimento através do número 116, 24 horas e ligação gratuita. Obrigado, Claudemiro. Washington Bonifácio para o Jornal da 7. A morte precoce de mulheres em idade fértil tem sido uma das principais causas da desestrutura familiar e o risco social. É o que defende a tese de mestrado de uma professora do curso de enfermagem da Univale. O trabalho foi publicado em revista especializada e ganhou destaque em Minas. Pai de primeira viagem, Gladson enfrenta a dificuldade de criar o filho sozinho. Há menos de 2 anos, o estudante perdeu a esposa para uma doença que afeta 30% das mulheres. A pré-eclâmpsia. Fomos pegos de surpresa, né? De forma que na hora do parto aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo e aí, depois de alguns exames, foi detectado a síndrome HELP, que é um exame, que é uma doença, na verdade, que decorre da pré-eclâmpsia, né? A morte da mulher de Gladson poderia ter sido evitada se o exame que comprova a doença tivesse sido feito durante a gestação. Estudando algumas coisas sobre a doença, a gente vê que foi um pouco de descuido médico, que um simples hemograma, né, detecta a doença, mas os médicos têm o procedimento de fazer o hemograma só no início da gravidez, não faz nem no meio nem no final. Se tivesse feito no final o hemograma, detectaria, não que salvaria a vida dela, mas ficaria mais fácil, pelo menos a gente já teria o diagnóstico, ficava fácil de ser tratado. Casos como o de Raquel fazem parte de um estudo da professora do curso de enfermagem, Yara Figueiredo. A dissertação de mestrado foi publicada na Revista Mineira de Enfermagem e ganhou destaque no site da Universidade Federal de Minas Gerais. O artigo abordou a mortalidade materna no município de Governador Valadares. A pesquisa teve como foco mulheres em idade fértil, dos 10 aos 49 anos. Que é um tema de grande relevância em função do risco social que a morte materna gera, né? Então, a mãe que morre deixando crianças, principalmente abaixo de 5 anos de idade, é um vínculo que se perde e é um risco que a sociedade tem. No decorrer do artigo, a professora Yara aponta estudos que registram a existência de 93% de mortes maternas por causas diretas e apenas 7% por causas indiretas. A morte materna de causa direta são aquelas relacionadas à gravidez ou agravadas por ela durante esse trajeto. Então elas estão relacionadas. Então foram óbitos relacionados a aborto e a hipertensão que durante o trajeto ela teve o agravamento. Essas são as diretas, né? Então nós tivemos 2 abortos infectados nesse trajeto, um aborto hemorrágico e uma doença hipertensiva da gravidez. Os estudos sobre o tema contribuem para uma confirmação. A mortalidade materna aumenta o risco social nas famílias. Um desafio para o governo e os serviços de saúde. A mortalidade materna pode causar o risco social nas famílias? Com certeza. A mortalidade materna ela vai desagregar a família, porque a morte de uma mulher deixando crianças abaixo de 5 anos, perde-se o vínculo, perde-se a relação mãe
que a mãe é criadora, né, cuidadora, e acaba que essas crianças muitas vezes ficam em lares diferentes dos seus valores e por vezes vão ficar em rua e tendo um risco maior social. É um desafio para o governo agora, esses dados que mostram? Olha, a morte materna é um grande desafio para o governo, não só para o governo municipal, ele é um governo estadual e nacional, porque ela é subnotificada. A gente, em relação às informações descritas no atestado de óbito, nós temos subnotificações, porque às vezes não tem registro no item 43, 44, que é o item que fala da morte relacionada à gravidez e relacionado até os 42 dias depois do nascimento da criança. Esse é um item que, se fosse preenchido pelo profissional médico, você teria, na análise inicial do atestado de óbito, se esse óbito está relacionado ou não com a mortalidade. Nós temos acima de 50% não registro desse item, mesmo com toda a informação e com toda a orientação. A morte é um risco e é um desafio para o governo, porque ela é evitável em 99%, no trajeto de cuidar do pré-natal, do trajeto de dentro do hospital e depois que o neném nasce, que é o puerpério, né, que a gente também tem um trajeto de uma consulta pós-nascimento que dá a garantia de uma assistência desde o planejamento familiar até o nascimento dessa criança. Ocorrer morte materna, na maioria das análises que são feitas pelo Comitê de Morte Materna, a gente identifica que existe um risco tanto social, né, que as pessoas, a maioria, não tem conhecimento da sua cidadania, né, dos seus direitos e deveres enquanto busca de cuidado na unidade, e dos profissionais que, por vezes, também não escutam devidamente, não fazem identificação da necessidade daquela pessoa que procura assistência. Então, é um grande desafio o cuidar diferenciado para que a gente possa realmente reverter o quadro da mortalidade, que nosso parâmetro nessa data foi 36 mortes por 1.000 nascidos vivos, né? E que na realidade deveria ser 0. E a seguir, a prefeita explica como vai ser feito o pagamento do 13º salário dos servidores. As informações em instantes.